Olá, seja bem-vindo à continuação da série BranasCast. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no segundo episódio da série, a gente vai falar sobre escalabilidade e performance. Para isso, eu trouxe um convidado muito especial que é o Matheus Ventura. Tudo bem, Matheus? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. E aí, fala um pouquinho sobre o que você faz, como é que é o teu dia a dia? Então, hoje eu trabalho numa empresa que eu sou responsável por uma aplicação. Várias aplicações que hoje a gente atende em média centenas de milhares de usuários. E eu sou responsável tanto pela infraestrutura quanto pelo desenvolvimento dessa aplicação. E o que vocês usam lá de tecnologia? Então, hoje a nossa infraestrutura fica toda na Amazon. A gente usa algumas ferramentas da Amazon, como Elastic Load Balancer, mas a gente usa a maior parte no EC2 clássico. A gente também na parte de desenvolvimento da aplicação, a gente trabalha puramente com JavaScript, AngularJS no front-end, Node.js no back-end, e a gente, como banco de dados, a gente usa o Postgres. Legal, então uma stack toda JavaScript, né? Uma stack bem simples. Com Postgres na Amazon. Não tem como ficar melhor que isso, né? Não fica melhor que isso. Legal. Bom, então vamos começar, talvez com um dos assuntos que mais apavore os desenvolvedores, que é o sistema estar fora do ar. E aí, não são todos os desenvolvedores que têm a oportunidade de trabalhar com SaaS, com sistema como serviço, né? Eu mesmo trabalhei muitos anos com outsourcing, ou seja, a gente trabalha muito focado no desenvolvimento, mas não participa da operação. E já fazem vários anos que eu estou trabalhando o tempo todo com sistemas que, assim como o Matheus, atendem a centenas de milhares de usuários no dia a dia. E quando o sistema sai do ar, todo mundo começa a se entreolhar na sala, sabe aquela sensação estranha de quando você está num avião e bate aquela turbulência, todo mundo se olha desconfiado. Eu acho que não tem sensação pior no teu dia a dia do que enfrentar essas instabilidades, essas quedas de sistema. E aí, Tu começa a ver o telefone tocar, aí o telefone antes tocava uma vez a cada 10 minutos, agora ele tá tocando 5 vezes a cada 10 minutos. Você começa a ouvir o telefone lá no fundo, né? Sim. Você tá na sala, você tá programando tranquilo, aí alguém lança aquele boato, né? Eu acho que o sistema caiu. Aí você tá maluco assim, ó. Opa, né? vamos... Não caiu. Aí é sempre aquela fase de negação. Aí, como o Matheus falou, começa a ouvir aquele telefone e quer dizer assim, não, eu acho que realmente aconteceu alguma coisa. E aí, naturalmente, os clientes ficam muito chateados, porque quando você desenvolve um sistema que afeta o core business desse cliente, né? Essa, aliás, é uma segunda dificuldade, porque você trabalha com SaaS, você trabalha com a operação de um sistema que não pertence ao core business, é um sistema, às vezes, de gestão de projeto, de marketing digital, de alguma operação, digamos assim, que está ao redor, né, do negócio principal do cliente, até talvez ele entenda, né? Agora, por exemplo, você desenvolve um software de call center, e o cara tem uma empresa de call center e cai o call center, cara, ele vai, sem dúvida nenhuma, ligar muito furioso para você, cobrando soluções, né? E aí, né, de 5 em 5 minutos aparece alguém para perguntar, né? O que está acontecendo? Né? Que resposta que você já deu, Matheus, para esse pessoal? Reinicia a máquina que eu acho que é problema na tua máquina. Fica aquele clima assim de... caiu a internet, eu ligo para operadora de telefonia e o cara manda eu reiniciar a máquina, né? Mas geralmente a gente fala, eu acho que deve ter sido uma instabilidade momentânea, né? De repente aperta um F5... Limpa o cache do browser. Limpa o cache do browser. O cliente já liga até dizendo, já limpei o cache do browser, e agora? Né? Tá precavido com as nossas desculpas, né? E quando a gente vê que realmente caiu, e já faz algum tempo, já fazem 5, 10 minutos, aí você já começa a dizer, não, realmente pode ser um plano de roteamento, de repente a tua conexão até o data center não está funcionando, acessa globo.com aí, vê se está funcionando. Né? E aí, por fim, a gente assume, não, é uma manutenção temporária, né? E você vai aos pouquinhos, né? Então, teve aquele pessoal do GitLab que quando caiu, né, eles assumiram e ainda fizeram uma live restaurando o sistema. Né? Restaurando. Eles têm uma status page, tanto o pessoal do GitLab quanto o GitHub, eles têm uma status page dizendo, não, quando tem algum incidente, eles registram lá, informam todos os clientes, deixam todo mundo bem informado. Até tu falou de status page, isso é uma coisa bem legal para fazer pelo seguinte, tá? Porque muitas vezes o cliente tem realmente um problema com a internet, né? Pô, você tem milhares de clientes espalhados pelo país. Não dá para garantir que tanto a internet quanto, às vezes, o caminho de roteamento que ele vai ter seja igual, esteja disponível, né? Então, muitas vezes, não caiu nem a internet nem o sistema, né? É um problema de rota. Então, isso aí é uma coisa que, talvez um jeito
da gente evitar que aconteça, seja desenvolver algum aplicativo de diagnóstico, alguma coisa que teste a conexão do cliente. Então, tudo isso aí ajuda a evitar chamados desnecessários. Sim, né? também pela questão da transparência, né? É interessante ter essa... Sim, sim. Pra você garantir, né? E não é nada difícil. Imagina, eu desenvolvo algum tipo de aplicativo que da máquina do cliente ele tente chegar nos nossos servidores, né? E aí, se não conseguir chegar, já é um sinal que ou está fora do ar ou é problema de roteamento. Se o servidor está no ar, quer dizer que é roteamento. Então você isola o problema. Senão fica muito difícil ter que fazer, às vezes, um remote desktop para a máquina do cara, para tentar simular alguma conexão de rede. Então fica bem difícil mesmo, né? Bom, agora, quando o sistema cai, a gente precisa de uma solução meio imediata e muitas vezes o único jeito é partir para reiniciar o servidor, né? Normalmente é a primeira tentativa. Né? Já aconteceu de você não conseguir nem chegar no servidor, tipo, tentar se logar na máquina e... Já aconteceu, cara. Dependendo do nível da carga, tu não consegue nem fazer SSH na máquina. E aí às vezes você tá no EC2, o que você faz? Reinicia a máquina inteira, fisicamente? Olha, normalmente o primeiro passo é tu tentar interromper aquela maré de requests que está chegando. Tu vai lá no load balancer ou alguma camada anterior e tenta dar uma aliviada na carga para tu poder chegar no teu server e entender o que está acontecendo. Que imagina, você está numa situação que você tem vários servidores de aplicação, você tem banco de dados, né? E aí às vezes você tem uma carga muito grande na aplicação, mas o banco não necessariamente caiu, aí você reinicia a aplicação, o load balancer represou muita request, chegou tudo ao mesmo tempo, inundou o banco, aí é melhor reiniciar a infra aos poucos, né? Isso, tem uma série de camadas que tu tem que investigar e ali é interessante tu indo uma a uma e eliminando os problemas por partes, né? Mas aí passando susto, quando a gente pensa assim, legal, a minha aplicação caiu, e isso indica alguma coisa, eu estou isolando a possibilidade de ser um defeito, tá? Bom, se está bugado, tem um defeito muito grande, realmente interrompeu o serviço mesmo. Agora, quando você começa a tomar esses sustos com muita frequência, como por exemplo, algum cliente rodou um relatório muito pesado, derrubou a aplicação inteira. Algum cliente rodou uma estatística, né, tipo um BI, alguma coisa assim, caiu a infraestrutura inteira. Ou tem às vezes uma integração. Agora a gente tem muita integração entre sistema, né? Eu acho que é um perigo a mais ainda, né, de request para lá, request para cá, sincroniza sistema, integra sistema, né? E aí, novamente, a gente vai degradando a performance. Então, chega uma hora que a gente tem que parar e ver, poxa, vamos começar a pensar em escalar essa aplicação, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, a gente pode pensar, escalar é um problema bom, né? Se eu tenho um problema de escala, quer dizer que eu tenho mais usuário, eu tenho mais cliente. Tem gente usando, tem gente pagando, né? Então é uma coisa muito boa. Só que assim, eu já vi a aplicação cair com 5 usuários. Então assim, às vezes a arquitetura realmente está problemática, e tipo, pode ser que a gente tenha algum componente ali que precisa ser retrabalhado, de repente você tem que dividir, né, o teu banco em shards, de repente você tem que fazer uma réplica, de repente você tem que fazer um load balancer, assim, várias coisas podem acontecer para você ir melhorando. Mas antes você tem que descobrir onde é que está o gargalo. Isso, a parte mais importante depois de cada queda é tu fazer toda aquela investigação depois para entender exatamente onde é que mora o teu problema. Para saber qual parte tu vai se preocupar. Porque você pode pegar, eu vou logar todas as requisições, eu vou calcular o tempo entre essas requests, eu vou ver como é que está a carga do meu banco. Assim, em termos de monitoramento, o que dá pra gente fazer de repente? Olha, hoje em dia monitoramento eu acho que é a parte básica, que pelo menos para tu poder saber antes onde está o problema, para tu poder saber antes do teu usuário, que é interessantíssimo saber. E tem diversas ferramentas no mercado. Temos o Nagios, temos os Zabbix, que são as duas ferramentas que eu mais conheço, são duas ferramentas interessantíssimas. O Zabbix, inclusive, é uma ferramenta que dá para trabalhar justamente com essa escalabilidade, né? Que ele suporta autorregistro de instâncias, de instâncias dinâmicas. Tu fala assim, tem um autoscaling, aí você registrou um novo nodo no teu balanceador, ele registra isso automaticamente. Isso, talvez não tenha sido muito claro. Hoje ele suporta, conforme você vai adicionando servidores de aplicação, eles vão se registrando e tu tá sempre em dia com o teu monitoramento. Então não tem desculpa de esqueci de colocar no monitoramento. Tipo a tua carga aumenta, daí ele monitora o serviço que acabou de subir. Exatamente, tudo que vai aparecendo na tua infraestrutura tu já tá monitorando. E tu monitora o quê? De repente CPU, memória, tempo de resposta, disco,
Tem muitas variáveis, né? Quantidade de erros HTTP, uso de CPU, todas essas coisas que tu já comentou são métricas muito interessantes, são métricas básicas que é importante que todo mundo tenha. E por que pareça, às vezes a gente fecha um pouco o olho para isso, mas o que acontece de exception no servidor, o que dá de problema de requisição, o que bate de coisa errada, às vezes é muito grande, isso vai naturalmente degradando a tua performance, e aí tudo isso são oportunidades que a gente tem, né, de tentar entender o problema. Agora, a primeira coisa que toda startup vai fazer, que toda empresa que está começando vai fazer, porque assim, você começa com pouco orçamento, você começa com muitas vezes uma máquina até gratuita, né, que seja no Azure, numa Amazon, né, no IBM. E aí, a primeira reação das pessoas sempre é aumentar a máquina, né? Eu acho que aumentar a máquina faz total sentido no início. Não, sempre faz sentido, mas não é a melhor maneira de escalar uma aplicação, né? Mas pega no início. Qual que é a menor máquina que a Amazon oferece de graça, sei lá? Tem a T2 Nano hoje, que é meio vCPU e 500 MB de memória. Tipo, você vai rodar uma aplicação numa máquina dessa, vai ficar lento. Tipo, você pode ser um usuário só. Não vai ser aquele tempo de resposta maravilhoso. E aí você vai começando a botar carga. Então, naturalmente, eu vou pouco a pouco alocando máquinas melhores, só que nem sempre isso resolve o problema, né? Então, muita gente às vezes só vai aumentando máquina, que é o que a gente diz da escalabilidade vertical, né? Você vai tendo um hardware cada vez melhor, só que aí você tem muitas vezes processos que são muito pesados. Então, por mais que você encha de máquina, você não resolve. Por exemplo, você tem um relatório muito pesado que, de repente, obtém dados financeiros, né, de muitas tabelas, de muitas fontes, de um período muito longo, e aí 10 pessoas ao mesmo tempo tiram um relatório desse. Não tem mágica. Por mais que você aumente a máquina, você não vai conseguir sair disso. E aí, às vezes, você recorre a processos tipo enfileirar, fazer alguma coisa assim do tipo, você quer rodar esse relatório? Ele, infelizmente, é muito pesado, você vai ter que entrar numa fila diferenciada, e aí eu faço 1 a 1, eu faço de 2 em 2, né? Eu rodo de madrugada, eu rodo quando tem menos carga no sistema, e aí a gente pode ir aos poucos, né? Óbvio que junto a isso você tem que pensar em filtro. Eu não posso deixar o meu cliente de repente tirar um relatório de faturamento de 20 anos. Os últimos 10 anos ali. Vai destruir o banco, que naturalmente vai engargalar a requisição, que naturalmente vai engargalar a application server, que naturalmente vai enlouquecer o load balancer. Sim, não tem mágica. Então, muito problema é arquitetural, concorda? Não, com certeza. Você tem que pensar na solução antes. Né? Não é nem tudo que você imagina vai rodar bem no fim das contas, né? Então, eu acho que você tem que ir aos poucos. Né? Vê máquina, aumenta a máquina. Mas chega numa hora, começa a olhar para a aplicação. O que você pode tirar da frente, enfileirando. Né? Você tem essa questão do CDN, né? Para servir arquivo. O CDN é uma parte muito importante, é uma parte bem interessante também para quem tá crescendo. Tu tira todo o peso de recursos estáticos dos teus servidores de aplicação e tu distribui isso para o mundo e, além disso, tu traz ele mais para perto do teu cliente. Então, tu acaba melhorando o teu tempo de resposta e a qualidade que o cliente vai acabar sentindo na tua aplicação. Porque assim, você tem, sei lá, um Express no Node.js, por exemplo. Né? Você pode servir arquivo estático por ele, mapeando, né? De repente uma pasta de imagem, uma pasta de arquivo, qualquer coisa assim. Só que ele não foi feito para isso. Não foi feito para isso, né? Você começa a concorrer lá no teu event loop com um monte de coisa para servir arquivo estático que não muda literalmente. Né? Exatamente. Não precisa ter essa preocupação. Tipo, arquivo estático vai mudar uma vez a cada deploy. Uhum. Então tu não precisa ter essa... Ele não é personalizado para cada cliente um arquivo estático. E olha que loucura. Você pensa assim, eu vou balancear a carga. Antes de você balancear a carga, ter 3 nodos de application server, você poderia ter um nodo só para servir arquivo estático e um nodo para aplicação. Isso. E se tu tirar essa carga do servidor de aplicação, levar para um Apache, para um Nginx, alguém que seja especialista em servir esse tipo de arquivo, de repente tu já ganha aquela margem que tu precisa ali para poder escalar a tua aplicação na semana que vem. Ou algo do gênero. Como se fosse uma camada de cache no meio do caminho, né? Você começa a concorrer com a operação do teu sistema, com uma renderização de uma imagem, um download de um arquivo, realmente é a mesma analogia de você querer botar arquivo em banco de dados, em tabela. Você vai concorrer, dado de aplicação, com muitas vezes recurso estático que não faz o menor sentido. Né? E aí vai começar a prejudicar o throughput cada vez mais, você vai ter uma vazão mais complicada, é mais dado para passar no mesmo lugar. Né? Resumindo, essa linha aí. Agora, em termos de data center, né? Que
Que tipo de data center você enxerga, assim? Que estratégia você vê nesse sentido? Olha, então, hoje a gente tem mais ou menos 3 modalidades, definindo por cima, mais ou menos 3 modalidades de data center, que o primeiro é o self-hosted, tu contrata uma internet, compra um no-break, compra um server e hospeda a tua aplicação dentro da tua própria empresa, ou dentro da sua própria casa. Alguém ainda faz isso? Olha, deve ter gente que faz isso ainda, mas isso eu fortemente não recomendo. É muita coragem, né? É força de coragem. Porque pensa só, eu acho assim, ó, e eu já vi muita empresa fazer isso, né? Eu já vi até empresa que pegou fogo na sala do data center, porque... Jesus. Então assim, ó, por que é perigoso, né? Não é a questão de performance, é óbvio, você vai lá, compra um servidor da Dell, da IBM, da HP, é claro que você vai ter muito mais recurso, né, do que se você fosse contratar uma máquina na Amazon, né, vai ser muito mais barato. Exatamente, o recurso não vai ser compartilhado, e tu tem o controle total daquela infraestrutura, né? Tudo exclusivo, conhece o hardware, compra o melhor storage possível. Agora, e aí? E o link de internet que chega nesse lugar? Bate um carro num poste na rua, você fica sem internet. Você tem 3 links chegando, legal, quebrou os 3. E você tá fora do ar? E a tua redundância, sabe? Não é uma coisa assim sustentável fazer self-hosting, não é né? muito trivial de fazer um data center assim. Fora que assim, você vai ter que ter gente que entende bastante da parte, principalmente física, né? Você vai ter que estar o tempo todo lá trocando HD, trocando Justamente, placa. tu vai ter que ter o cara da virtualização, o cara do network, o cara do storage. Então pode sair, o barato pode sair meio caro ao longo do tempo. Caro né? mesmo. Tá, e então, o que mais você vê? A segunda modalidade que a gente vê, que é o colocation. O colocation hoje ele apresenta os valores mais competitivos e tu vai ter, ainda assim, tu vai ter o hardware exclusivo. Esse é o clássico, né? Esse é o clássico. É o tipo local web... Local web da vida. Da vida, assim, que você vai lá, compra uma máquina que tá lá dentro e... Compra a máquina e tu vai lá, tu seta a tua infraestrutura lá dentro. Eu acho que é aquele movimento pré-virtualização, né? Pré-virtualização era... Tipo, quando você não tinha, assim... eu não tenho... como é que se chama o virtualizador lá famoso pra caramba? O hypervisor, o VMware. Isso, você tem um VMware, você tem um VirtualBox, você tem um monte de virtualizador. Né? Então, antes disso, o que você fazia era você comprava uma máquina muitas vezes, né? O fornecedor do data center comprava, mas você pagava por essa máquina. Sim. E ele alocava por isso colocation, né? Ele alocava essa máquina lá dentro do data center, ela era tua, exclusiva. Né? Sim, e o problema disso tudo é que a gente até não comentou, que fica escondido por baixo dos panos, que assim, para tu colocar essa máquina, tu tem que adquirir essa máquina, tu tem que assinar um contrato com o teu data center, tem que definir nível de SLA, tem todo um processo antes e esse processo normalmente é meio lento. Quando tu tá tendo aquela carga extra, tu não tem tempo de ir lá com o cara assinar um contrato. Tu precisa daquele hardware agora e esse modelo de negócio não permite isso. Tem um lock, às vezes, de uns anos de contrato, né? Tem 2, 3 anos. Tem uns contratos por 2, 3 anos. Não foi contigo que eu fui uma vez num data center? Não, acho que a gente foi na... Foi, não pode falar o nome. A gente foi pra uma A gente foi no data center dos caras. Tinha uma máquina comprada, tinha um lance assim, não tinha? Era bem interessante o data center dos caras. Pois aí você podia até ver a tua máquina rodando lá. Bem Isso interessante, é bem interessante. né? Tá fora de moda, mas é interessante. Né? E aí o que tá mais, talvez, atual nos dias de hoje, que é... Isso que é o data center on cloud. Que são as Amazons, Azure e Google Cloud da vida. Quem mais tá fazendo um bom serviço nessa linha? Linode? Temos Linode, DigitalOcean. DigitalOcean, né? Olha, opção não falta. E são Heroku, opções de qualidade. Né? O Heroku. Isso, o Heroku. É que tem uns que eu acho assim, você pensa em Amazon, você pode contratar tanto um EC2, né, para você rodar as tuas máquinas, contratar máquinas ali, Isso. como você já tem também a disponibilidade de serviços, tipo um RDS, né, que você já contrata diretamente o serviço de Postgre, de MySQL, Isso, né? já abstrai um pouco dessa parte de infraestrutura, né? Uhum. Tu acaba deixando o custo com a Amazon, essa responsabilidade com a Amazon. Uhum. Ou outro provedor da vida. Agora, sabe qual que é o grande ponto de você ir para um ambiente mais virtualizado, um cloud? É o seguinte, por mais que o colocation ele seja uma boa opção, porque você conhece a máquina que está ali, você compra aquela máquina, você tem total condição de ter ela sob o teu controle, você invariavelmente vai ter, a não ser que você tenha um fluxo muito constante na tua aplicação, que é algo que eu acho que é quase impossível. Por exemplo, um aplicativo de repente, delivery de comida. Ele vai ter horário de pico perto da hora do almoço, perto da hora do jantar.
né? Um aplicativo, de repente, de transporte. Ele vai ter a hora de pico 8 horas da manhã, 6 da tarde. Toda aplicação, ou horário comercial, para aplicações mais comerciais. Então assim, ó, sempre vai ter uma sazonalidade ao longo da semana que seja, né, em termos de utilização. A madrugada é mais tranquila, né? Então, sempre que você faz um colocation, você vai estar assumindo que você vai ter um período de pico apertado muitas vezes, porque você vai estar você vai nivelar pelo teu limite, que é o teu horário de pico. E você vai ter ociosidade de recurso, às vezes, no final de semana. Você vai estar pagando pela máquina, rodando a madrugada inteira, sem fazer nada. Poderia minerar Bitcoin. Poderia minerar Bitcoin. Mas hoje em dia eu acho que não está mais valendo a pena. Servidor de Minecraft, alguma coisa assim. Né? Então, assim, a gente vai começar a ter recurso ocioso. É aí que a gente falou da fila, que pode ser uma grande oportunidade de você enfileirar aquele relatório complexo, né? Você gerar aquele banco, né, com base estatística para você fazer alguma operação, você rodar algum algoritmo, de repente, envolvendo machine learning, alguma coisa que demore para processar, você pode deslocar para esses horários de ociosidade. Agora, o grande problema não é a ociosidade, é o horário de pico, porque a tua aplicação está crescendo o tempo todo. Tomara que esteja crescendo o tempo todo. Por favor. Aí você tem um cliente a mais, outro cliente, mais um cliente, e quando você vê, você está engargalado, você não tem performance suficiente. Que no ambiente on-cloud, né, numa Amazon, por exemplo, você consegue ter, por exemplo, balanceamento de carga dinâmico. Sim. Né? Tipo, do Elastic Load Balancer, né? Isso, consegue usar com combinação ali de um auto-scaling group e um Elastic Load Balancer, você consegue atender quantas requisições o seu banco de dados conseguir aguentar. Falando em termos assim de aplicação, né? Naturalmente, quando você vai demandando CPU, memória, você vai começando a ter gargalo. Então, às vezes você balancear essa carga talvez seja uma das saídas mais imediatas, né? Com o que você pode balancear a carga sem Elastic Load Balancer? Pode usar o Apache? Sem ficar amarrado na Amazon, hoje a gente pode usar o Apache. O Apache tem algumas soluções de load balancer muito interessantes. O Nginx também é uma boa solução. E esses dois caras estão mais amarrados para a camada HTTP. A gente tem o HA Proxy também, que ele consegue fazer load balancer de vários outros recursos. E ficando na Amazon, voltando para a Amazon, a gente tem hoje o Elastic Load Balancer, o Application Load Balancer, que tem essa versão nova agora. Eles são ferramentas bem interessantes, ele já traz em todo um serviço agregado ali, toda uma camada que vai fazer para ti. O Elastic Load Balancer ele cuida de toda a parte de DNS para ti, então tu não vai ter um ponto único de falha, como se tu tivesse que gerir o teu próprio load balancer. Tu falou do auto-scaling, do auto-scaling group, né? Isso. Então, tipo, você vai botar os parâmetros. Se a CPU começar, né, a topar lá, você está no limite de CPU, ou a tua memória sair do controle, ou o teu disco, aí você vai lá e sobe dinamicamente outra máquina com base no tráfego. Isso, né? Ele se responsabiliza em subir essas máquinas para ti, e quando tu tiver esse alívio de carga, ele baixa. Ele baixa para ti. E como você paga a máquina por hora, né? Exatamente, tu vai pagar por hora. É o do Google que paga por minuto? Eu acho que é o do Google. Eu ouvi falar esses dias que você tinha cobranças mais ainda granulares, sabe? Olha, interessante. Mas a Amazon, tipo, hora, tipo estacionamento, é hora cheia? Isso, é hora cheia. A partir do momento que tu alocou uma máquina, tu vai pagar por aquela hora cheia. Tá. A hora que, se tu passou um minuto, é 1 hora. Isso, passou 1 minuto, é 1 hora. Então é isso. Acho que é o Google. Você consegue descer isso até para minuto. Então, você pensa em empresas, por exemplo, que tem essa sazonalidade toda, tem picos de operação, às vezes você roda um algoritmo mais complexo, né? Você vai traçar, sei lá, uma rota de ônibus, né, otimizada, você vai analisar de repente algum algoritmo matemático que envolva escalas, que envolva cálculo. Você pode subir máquinas, fazer esse processamento, baixar máquinas, continuar com a tua operação, sem ter que pagar por toda essa infra. Exatamente. Né, em colocation. E aí, quando a gente pensa nesse balanceamento de carga, ele é o primeiro ponto de impacto da tua aplicação. Isso. Como a gente estava falando, o banco pode pegar depois, né? O banco por si só, a gente já vai falar de banco, né? Mas ele sempre tá com uma máquina muito maior, ele sempre aguenta mais pancada. Mas... O banco, normalmente, a gente deixa ele mais superdimensionado, né? Sabe uma coisa? A gente hoje em dia está muito acostumado a trabalhar com aplicação com, digamos assim, um front-end separado do back-end. Então, diferente de arquiteturas onde você tem de repente um JSF, um struts, alguma coisa que renderize no back-end, então só esse fato da renderização passar para o front-end já te alivia a carga, já te alivia a memória, você não mantém estado em memória. Então assim, as arquiteturas recentes, elas na minha opinião são muito mais enxutas.
Antigamente você botava lá 5 usuários num JSF, caía o servidor, né? Dependendo do cenário. Hoje em dia você bota milhares de usuários com Node, com uma arquitetura um pouquinho mais enxuta, porque você está transferindo responsabilidade para a máquina do cara. Então, por isso que eu digo, varia, brincadeiras à parte, varia um pouquinho, né? Dependendo da característica das aplicações. Né? Agora, quando a gente pensa em balancear carga, tem uma coisa que é muito preocupante, principalmente para essas arquiteturas mais tradicionais, que você mantém aquela seção do usuário no back-end. Qual é a história? Basicamente é o seguinte, tá? Para você saber o HTTP é stateless. Então, para você saber entre requisições que aquela pessoa segue sendo ela, né, para você identificar, porque você está recebendo milhares de requisições HTTP a todo momento. Então, você não tem a vaga ideia de quem seja quem, porque não tem estado de conversação no protocolo HTTP. Então, você tem uma marcação que antigamente costumava ser o cookie, né? Hoje em dia já tem outras técnicas, né? Você já usa token, né? Com JSON token, autocontido, negócio legal. Mas com o cookie, muitas vezes você tinha essa marcação da requisição e quando você chegava no servidor, você ia lá na memória daquele servidor específico, chave e valor, e achava o objeto, né, que continha as informações do usuário. Por isso que sempre foi muito difícil, não digo muito difícil, mas por isso que é difícil, às vezes, balancear a carga de uma aplicação que não está bem preparada. Né? É aí que a gente... Por quê? Você cai no servidor A, tem o teu objeto de sessão. Cai no B, não tem. Aí você leva um 401 e tem que logar de novo. Tem uma outra pegadinha dessa parte aí, que é falando de stick sessions. Quando tu tem um ambiente com mais de uma máquina mais de um servidor de aplicação, tu vai ter que fazer ou alguém para compartilhar aquela sessão entre as máquinas, ou fazer stick session. E uma das pegadinhas de stick session que a gente acabou aprendendo do modo difícil é que tu tem um cliente grande, que tem lá 100 mil pessoas acessando. 100 mil acho que é um valor exagerado, mas só 50, 100 pessoas acessando do mesmo endereço de IP. Tu vai estar... Todas aquelas pessoas com o stick session, elas vão estar batendo no mesmo servidor. O stick session ele marca a requisição e o Apache marca a requisição e manda para o mesmo nodo. Isso, você sempre vai mandar para o mesmo servidor de aplicação. Entendi. Então você desbalanceia o negócio, né? Exatamente. Tu vai ter 50, 100 pessoas batendo no mesmo servidor de aplicação. E se aquele servidor de aplicação sair do ar, tu vai ter 50, 100 pessoas você disse que ele faz por IP isso aí. Depende. Todo load balancer ele tem uma configuração diferente, mas a que o pessoal mais usa e a que eu usei, que eu caí nessa pegadinha, entendi. foi por IP. É que por IP realmente é complicado, porque o cara sai com um NAT, como você falou, o cara tem milhares de usuários vindo, você tem um cliente muito grande e um cliente muito pequeno. Um tem milhares de usuários, outro tem pouquinho. E aí você faz um stick session por IP, cai todo mundo no mesmo nodo, ferrou, você já vai ter uma sobrecarga, né? Exatamente. Eu achei, eu já fiz isso há muito tempo atrás, mas que ele botava mais algum cookie na requisição. Sim, dá pra... Eu não me recordo agora. Deve ter formas de fazer, né? Mas tem maneiras mais eficientes de fazer isso agora. Então assim, tem muita pegadinha, por isso que é sempre interessante quando você começa a construir a tua aplicação, você às vezes já tentar levar em consideração que você muitas vezes vai balancear a carga para você já tratar essas situações todas. Uma saída seria você armazenar esse objeto do usuário num lugar centralizado, mas olha só o risco. Tem networking no meio do caminho, você vai ter que passar de um servidor para o outro, interrompeu a conexão entre os dois, você já vai derrubar todo mundo. Eu sei que é muito improvável, mas existe o risco da internet do usuário às vezes ser mais rápida que a tua conexão de rede e ele vai bater no servidor sem sessão e vai acabar perdendo a sessão. Vai ter que buscar no outro, né? Então, você começa a criar mais impedimentos na tua arquitetura que aos poucos, né, podem começar a te prejudicar. Não é tão simples assim manter tudo isso sincronizado, tá? Não. Por isso que hoje em dia é sempre legal, em arquiteturas mais novas, onde você tem o front-end separado, você consegue botar, por exemplo, em local storage, né, um JSON Web Token autocontido que diz quem é aquele usuário, né, e aí com isso você mantém muita coisa no front-end sem necessidade de onerar tanto assim o back-end em termos principalmente de memória, né, e aí, como você falou, né, o stick session, se você perde um servidor, imagina que você tem um servidor que tem uma carga muito alta e ele cai. Se está com o stick session, todo mundo que estava pendurado naquele servidor cai. Né? Então, assim, não é muito fácil de fazer, tá? Bom, aí tem um assunto que eu queria falar um pouquinho, que é essa coisa de arquitetura monolítica versus uma arquitetura mais orientada a microservice. A gente sempre veio, né, talvez de uma cultura de desenvolvimento monolítico, ou seja, eu faço uma aplicação só, com um banco só, ela vai crescendo, né? E aí eventualmente ela vira uma aplicação gigantesca, né? E
O problema disso é que você acaba tendo que recorrer sempre a uma escalabilidade vertical. É sempre máquina, né? É sempre crescendo máquina, aumentando memória, aumentando disco. Vai botando disco, vai botando memória, vai aumentando máquina. E uma boa opção, talvez, nos dias de hoje, seja você começar a entender o teu negócio, né? E começar a quebrar isso em microserviços. Ou seja, você pode fazer o deployment deles em servidores separados. Muitas vezes você tem, por exemplo, eu tenho um sistema, né, que faz delivery de comida e aí eu tenho muito tráfego de repente na parte que consulta o cardápio, né, porque tem muita gente consultando ao mesmo tempo. Aí o pedido também, em horário de pico, ele está muito alto. De repente o processo de billing, de faturamento, de emissão de nota é mais tranquilo, então ele pode ficar deployado no servidor um pouco menor. Então assim, dá para criar muita estratégia em relação a isso, né? Até mesmo em relação a banco de dados. Tem muita arquitetura que tenta de repente trazer, né, um banco de dados para cada microservice. Claro que isso aí também tem prós e contras, né? A gente já está começando a falar, né, um pouco de banco, né? Mas um ponto também que pode ser positivo, pode ser negativo, é que você vai ter uma diversidade tecnológica e de repente você vai poder usar a linguagem certa, o framework certo, ou a biblioteca certa para o problema certo. Né? Você vai fazer de repente um machine learning, você vai usar um Python, de repente você vai fazer alguma coisa mais transacional, você precisa de mais tipagem de objetos, você vai usar um Java, vai usar um C#, você precisa de repente de algo mais enxuto, você vai usar um Node. Então, isso acaba também sendo um cenário possível numa arquitetura mais orientada a microserviço e hoje em dia até a nanoserviço, né? Hoje em dia já estamos falando em nanoserviço. Por exemplo, a gente tem uma parte da aplicação que ela cria um avatar para o usuário. Imagina que você não tem foto, aí eu vou criar um avatar, uma foto virtualizada, né, que tem as tuas iniciais. Um exemplo só. Aquilo é caro para fazer, não é tão barato assim. Pô, de repente eu deployo isso num nanoservice, né? Que fica específico para aquilo. Fica específico para aquilo. Não vai degradar a performance do restante da aplicação. Então você vai separando algumas coisas. Nesse caso, até se ele cair, não é um problema tão grande assim, né? Mas só quando você não renderizar o avatar do usuário. Então a gente vai quebrando nossa arquitetura, sempre orientado ao negócio, né? Vamos pensando em como quebrar isso. É a parte que não é tão boa assim, que você começa a ter requisição muitas vezes entre microserviços, você tem bancos de dados separados que podem ter uma consistência mais eventual, mas a gente vai falar dessa parte do banco na sequência, né? Então não tem uma arquitetura muito assim, essa é melhor que aquela. Simplesmente o microserviço, ele te permite fazer uma quebra da tua aplicação, né? Deixa esses serviços mais independentes. Muitas vezes você vai ter equipes diferentes trabalhando em serviços diferentes, com um grau talvez de especialização mais alto em cada um dos negócios. Agora, você vai ter que cuidar de tudo isso, né? Vai ter que ter uma governança desses serviços, né, na tua arquitetura organizacional. E aí, essa questão da diversidade tecnológica também é bem preocupante nesse ambiente de microserviço. Eu sou mais favorável da gente tentar ter nas empresas, na medida do possível, claro, um pouco de uniformidade tecnológica. Ou seja, eu aproveitar o melhor daquela tecnologia, na medida do possível, tá? Eu aproveitar o melhor daquela tecnologia que eu escolhi. Se eu vou usar Angular e Node, eu tenho que ser o mais especialista possível para que eu possa ter a melhor produtividade possível e obter o melhor possível daquele framework, daquela biblioteca, daquela plataforma, né? Do que de repente eu ter no mesmo ambiente, tem um projeto em Java, tem um projeto em Ruby, tem um projeto em Python, tem um projeto em JS, aí eu tenho lá um front-end em Vue.js, um front-end em Angular, um front-end em Backbone, um front-end em React, e no fundo ninguém se entende, ninguém sabe mexer direito em todas essas tecnologias. Vai contratar gente que mexe em todas essas tecnologias aí. Vai engargalar em uma ou duas pessoas, né, em algum assunto específico. Então isso tem que ser sempre muito bem dosado. Numa aplicação monolítica, como a gente estava falando, é muito fácil. Você mantém o padrão visual. Porque assim, naturalmente você vai começando a quebrar, às vezes até em front-ends diferentes, você começa a ter formas de criar as interfaces de um jeito diferente. Eventualmente você vai até confundir o teu cliente. Então assim, tem que pesar, né, se no teu cenário isso faz diferença. Por exemplo, o Google ele consegue ter interfaces bem diferentes entre os produtos, porque muitas vezes os consumidores são diferentes, né? Não é obrigado o Gmail a ser igual o YouTube, por exemplo, né? Agora, você faz uma aplicação corporativa com vários módulos, pode ficar estranho
você ter cada uma de um jeito, cada uma numa linguagem, cada uma numa tecnologia. Até agora que tu comentou, é interessante falar até o painel de controle da Amazon. O painel de controle da Amazon hoje, cada aplicação daquela é bem diferente visualmente uma da outra. Não sei se você já chegou a navegar, mas é bem... Pega o RDS, tem uma cara, o EC2 tem outra. Exatamente. O SES tem outra. Realmente pode mudar um pouquinho, né? Então, lidar com essa diversidade tecnológica é difícil. Às vezes, o desenvolvedor ele tem uma necessidade de estar estudando uma coisa diferente, aplicando uma tecnologia atual, né? E isso é muito importante. Você está acompanhando, né, cada uma dessas pessoas na sua carreira. Não vale a pena você usar uma tecnologia de 20 anos atrás. Você vai ter muita dificuldade em achar pessoas no mercado, em reter profissionais bons, né? Agora, o que não dá pra gente como empresa fazer também é a cada 2 anos, a cada 1 ano tá mudando de framework, tá mudando de plataforma, tá mudando de linguagem, porque aí é uma coisa que já vai muitas vezes contra o teu negócio. A gente está aqui para tentar entregar negócio, entregar feature, fazer o nosso cliente eventualmente usar bem a nossa plataforma, o nosso sistema. Então, se a gente começa a variar muito isso, a gente vai incorrer em problema de produtividade, vai acabar engargalando. Então, isso não é uma coisa fácil de se resolver. Não, com certeza não. Porque tu sempre tem aquela vontade de... Tu vê aquela tecnologia nova, tu vê aquele produto novo, tu acha interessante, tu quer usar aquilo, tu fica entusiasmado por aquilo, mas de repente aquilo não é o melhor para o negócio, né? E muita empresa começa assim, né? Usa Postgre, daqui a pouco tá usando Mongo, daqui a pouco tem um Redis aqui, aí tem um Cassandra do outro lado. Quando você vê... Você vai no YouTube e você vê muitos cases, não são poucos cases, tá? De empresas que estão fazendo o caminho inverso. Estão começando a tentar uniformizar mais, né? Sair, né, de várias tecnologias, seja de banco, seja de linguagem, seja de framework, para tentar ter um mindset mais comum entre as pessoas, tá? Bom, e aí a gente chega no banco de dados, que eu acho que é a parte mais complicada. Banco de dados é aquela velha frase clássica, né? Banco de dados não escala. Banco de dados nunca escala, só verticalmente. Horizontalmente, ele escala assim de uma forma suave. Né? Então, como você falou, né? Você vai sempre partir para botar uma máquina maior, mais CPU, mais memória. Né? E eu acho que da aplicação, ele é a parte mais difícil. Você pensa assim, ó, em nível de servidor de aplicação, você pode criar quantos nodos você quiser, a requisição vai chegar em qualquer um deles. Se você tiver aquele cuidado com o controle de estado, né? Você tem que ser o mais stateless possível, né? Então você vai conseguir balancear isso muito bem, tá? Vai fazer com que você suba mais máquinas, vai sair mais caro, mas você vai balancear bem de um jeito até meio transparente, até sem maiores problemas. Agora, o banco não tem milagre, porque muitas vezes a tua aplicação, todos os nodos vão acessar o mesmo banco. E aí que a gente vai tentar entender quais são as estratégias que a gente tem para começar a quebrar isso. Nem todo mundo tem um banco único. A gente nem recomenda que você tenha um banco único. Você tem que pensar melhor, né, em como estruturar esse banco. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aplicação monolítica que tem um banco só, tem milhares de clientes. Tudo bem, mas você tem partes da tua aplicação que às vezes gravam log de acesso, por exemplo. Milhares de registros de log de acesso. Tem algum plano transacional em relação a isso? Algum plano de consistência? Então tira. Você tem muitas vezes upload de arquivo em banco. Pô, não tem plano de consistência com isso. Bota uma chave nele, tira e leva para outro banco. Né? Então a gente pode e deve se preocupar com esses detalhes. Né? Agora, o que impacta quando a gente pensa em banco de dados sempre é aquele cap theorem, né? Que é uma restrição em que geralmente você tem... duas características, né, possíveis dentre essas três. Né? Então estamos falando de consistência, disponibilidade e particionamento, né, ou tolerância à partição. Então, consistência, consistency, a disponibilidade, que é o availability, e o particionamento, que é o partition tolerance. Então, vamos tentar explicar isso de um jeito simples. Tá? Quando você está num banco único, ou seja, só tem um banco, né? Então a gente geralmente tem consistência e tem disponibilidade. Por que eu tenho consistência? Basicamente, eu posso ter constraints entre as tabelas, né? Quando eu inserir um dado, eu tiro esse dado do banco igual. Só fazer uma analogia rápida, que se eu tenho um banco e uma réplica, eu tenho um lag time entre esse banco e essa réplica. Então eu não necessariamente tenho essa consistência acontecendo, né? O dado que está de um lado está do outro. Tá? E eu tenho essa disponibilidade, ou seja, desde que o serviço esteja no ar, eu consigo fazer read e write, está tranquilo. Tá? Então o mais comum
quando você pensa em Oracle, em Postgre, em MySQL, é você ter consistência e é você ter disponibilidade, tá? Que é essa parte do CA. Quando você já parte para uma arquitetura mais escalada, vamos pensar assim, ó. Eu tenho muito relatório pesado, eu tenho BI, eu tenho um monte de coisa, né? Então eu começo a fazer réplica. Começo a pegar o meu banco principal, meu master, começo a criar várias réplicas desse master que tem um tempinho, né, milésimos de segundo até isso acontecer. Essa é uma estratégia muito clássica para escalar banco, inclusive, né? Que você criar réplica, às vezes você pode até balancear a carga em cima da leitura da réplica, né? Aplicações como a Aurora da Amazon fazem isso, né? Então é uma estratégia muito interessante para fazer. Agora, pensa comigo, eu tenho disponibilidade, porque eu vou ter eventualmente meu dado até em 2, em 3, em 4, em 5, em 6 lugares diferentes. Eu tenho particionamento? Eu tenho isso espalhado em várias máquinas, né? Então eu tenho essas duas coisas. Agora, eu consigo ter consistência nesse caso? Não consigo. Nem sempre. Não consigo. Se eu tiver um delay na minha rede, eu fiz um insert no master, tirei um relatório da réplica, o dado não está lá. Então eu não tenho garantidamente uma consistência, tá? Bom, e aí a gente também tem a combinação, né, de consistência e particionamento, né? Que é o caso, por exemplo, de eu começar a ter charging, ou seja, eu pego parte das minhas tabelas, jogo para um lado, parte das minhas tabelas, jogo para o outro, ou parte dos meus dados, jogo para um lado, parte dos meus dados, jogo para o outro, e aí eu tenho consistência, né? Eu garanto que eles estão ali, e eu tenho particionamento, então eu tenho escalabilidade horizontal. Agora, e se cair a rede entre os dois servidores, entre os dois nodos, a minha aplicação consegue viver sem um deles? Eu vou ter o dado incompleto, então já não tem tanta disponibilidade. Então eu sempre tenho alguma dessas restrições. E deixa eu dizer uma coisa, eu não necessariamente vejo que isso está totalmente relacionado com a tecnologia do banco. Você pode ter essas combinações, você pode, por exemplo, usar um Postgre com réplica que você vai estar, de repente, penalizando a consistência, que é algo que é característica, né, de banco de dados relacional. Então, assim, depende de como você usa. Tá? Esse é um assunto bem extenso, bem interessante. Eu acho que para você entender a escalabilidade em banco é legal você estudar, né, esse teorema, tá? E essas restrições de como elas se desenham no teu ambiente. Aí, quando a gente pensa nos caminhos, vamos tentar abordar alguns deles, né? Tani, o que a gente pode fazer para melhorar esse banco? Tu vai ter que melhorar o teu aproveitamento de memória, o caching que o sistema operacional está fazendo em memória, o acesso ao disco, você está fazendo de repente um RAID 0 para tu ter aquele 50% extra de performance. Tu tem vários caminhos a seguir para tu poder tirar o melhor daquele hardware que tu tem disponível no momento. Você fala assim, ó, eu instalei o banco, tem muito tuning para fazer, porque o banco ele é muito íntimo do SO, né? Sim, sempre. Então aí quando você fala assim, pô, entre o banco e o SO tem muita otimização para fazer, tem muita coisa que dá para melhorar ali, né? Tem muita chavezinha, dá pra virar, tem muito detalhezinho ali. Dá para você rodar eventualmente o banco até em memória, tem muita... Não, tem várias alternativas para fazer aí para tu tirar o máximo possível daquela máquina que tu tá usando hoje. Então não adianta sair, por exemplo, buscando soluções mais agressivas, que eu considero o charging, por exemplo. Charging vem de pedaço, tá? Você vai botando pedaços, né, dos dados em lugares diferentes. Estratégias mais complicadas como charging, se você ainda não tunou o suficiente o teu banco, se você ainda não aproveitou o melhor que o teu sistema operacional tem para oferecer. Sim, e falando de tuning ainda, a gente tem um tuning que é uma camada antes do banco de dados, que é na parte da aplicação. A escrita de queries, a maneira como as queries são feitas, o gerenciamento de transações, toda essa parte pode ajudar muito nessa escalabilidade do banco. Aliás, está cada vez mais raro ver DBA nas equipes, né? É verdade, é uma role rara hoje em dia. E aí, o desenvolvedor, ele nem sempre é muito bom em lidar com o banco, né? Você tem muita query, assim, crítica, aí volta lá no teu monitoramento, né? Isso, volta lá no monitoramento. Tu ter toda aquela parte de monitoramento de queries lentas para saber o que está acontecendo no teu banco de dados, monitoramento de DDL, monitorar os índices que estão sendo aproveitados, os índices que não estão sendo aproveitados, levantamento de estatísticas do banco. Tem toda uma parte que tu consegue melhorar antes de melhorar hardware ou fazer qualquer espécie de sharding. Talvez, né, nessa linha de raciocínio vale a pena você contratar um consultor, né, um DBA experiente, alguém que tenha experiência mesmo em mexer com banco, para antes de ter que escalar a máquina, antes de ter que partir para uma replicação, para um charging, pensar, poxa,
Como é que está a instalação desse banco? Como é que está a aplicação? Geralmente tem muito plano de aplicação, tem muito plano de query, tem muito plano de join, tem muito plano da forma como a aplicação interage com os bancos. Né? Então, só nisso eu acho que já dá para ganhar muito. E aí, como o Matheus falou, você vai monitorando queries lentas. Aí você vê que uma query está lenta, você passa para o dev, arruma essa query. Vê outra query lenta. Ah, mas é o Hibernate que faz essa query, não tem controle. O Hibernate realmente ele não é muito amigo do banco, né? Porque ele gera, muitas vezes, o SQL, o comando SQL, então ele te tira um pouco aquela possibilidade de você fazer da melhor forma possível, do jeito que você quer fazer. Claro, pode criar uma query nativa, né? Mas aí você já está dando a dribladinha. Né? Então, ORMs, todas essas camadas, elas podem complicar sim a vida, né, do teu banco de dados, e eu acho que é o primeiro ponto de parada. Agora, você começa a ter cada vez mais dados. Você chega numa tabela 10 GB, 20 GB, 30 GB, 100 GB. Pô, aí realmente não há tuning que melhore isso. Né? Então você tem técnicas como essa de particionar a tabela, né? Você pode começar a gravar. Que banco que tem isso? Postgres tem? Olha, hoje eu conheço Postgres, que na versão 10 vieram mais recursos de table partitioning, e na versão 11 estão vindo ainda mais recursos. Uhum. Então, quando tu tens uma tabela muito grande, e aquela tabela ela é única, ela é muito grande por si só, você consegue dividir os dados, você consegue fazer partitioning por data, você consegue fazer partitioning por tenant, você consegue fazer partitioning por várias abordagens que de repente pode dar uma aliviada no teu banco. Isso vai ficar no meio físico, vai ficar separado. Vai ficar no meio físico. Tu consegue... O Postgres tem outra... que são os table spaces, que tu consegue separar cada tabela, botar num disco separado. Tu tem várias maneiras tem várias abordagens para resolver esse tipo de problema. Ah, legal. Então, claro, nem todo banco suporta isso, mas se suportar, você pode começar a lançar mão desses recursos. Aí chega em dois caminhos que eu vejo que são possibilidades que você pode até combinar. Você pode ter charging com replicação, até muito normal. Né? Mas eu vejo que a replicação pode ser um primeiro ponto de parada bem interessante. Né? Porque na tua aplicação, em geral, você não tem número de reads e writes iguais. Não, normalmente é bem desbalanceado essa parte. Longe disso, né? Qual que seria a proporção, sei lá, normal? Olha, eu já ouvi falar muito em 10:1. 10:1. 10 de leitura e 1 para escrita. Então, quer dizer, você tá... É só você fazer, né? Um Ctrl+Shift+F, escrever select e escrever insert. Você vai ter muito mais query, consulta de dado, que você vai ter inserção de dado, atualização de dado, né? e remoção. Então, por conta desta característica, o fato de fazer réplicas, ou seja, uma réplica, você pode ter replicação física, lógica, você tem diferentes tipos de réplicas, né? Qual que é a diferença entre elas? Olha, a replicação lógica, normalmente, eu sei que é um recurso que o Postgres tem, eu não posso falar para outros bancos, mas a replicação lógica tu vai replicar apenas uma parte dos dados. E tu vai mandar, por exemplo, só a tua tabela tem um dado compartilhado que é o teu dado de usuário. Então tu vai replicar o teu usuário entre 3, 4 bancos de dados diferentes, e todos eles vão ter aquela consistência parcial. Vai ter alguns milissegundos de atraso, e tu pode ter a réplica física. A réplica física normalmente é réplica do banco inteiro, então tu vai ter replicação de índices, de toda a estrutura mesmo, de réplica de DDL, de select, toda essa parte vai estar replicada, então tu vai ter um espelho do teu banco. Entendi. Então essa é a réplica um pouco mais custosa, porque tu tem que ter uma máquina inteira com recursos semelhantes, porém ela resolve vários problemas, como a gente já estava discutindo aqui anteriormente. E até naquela abordagem de microservice, porque, por exemplo, você começa a ter microservices com bancos separados, o que é muito legal, tá? Você tem uma independência, uma atomicidade bem grande. Só que, como o Matheus falou, você tem uma tabela de usuário que é comum, que é chave estrangeira de várias tabelas em vários microservices, em vários bancos. Pô, e aí, como é que você faz? Bom, você pode criar o que a gente conhecia como DB-Link entre um banco e outro, mas a latência te mata, né? Não, aquele atraso ali é complicado. Aquele atraso pode ser um problema para você. No Postgres é chamado de FDW. FDW, né? FDW, Foreign Data... Foreign Data Wrapper. Wrapper, isso aí. Você pode fazer com que a tua aplicação conecte em bases diferentes, que é comum também as pessoas fazerem, só que, olha só, você perde a habilidade de fazer query, né? Você vai conectar em bases diferentes, vai ter que buscar os dados
das bases de forma segmentada e fazer esse mesh em memória, juntar o dado em memória. Então também pode não ser uma boa ideia. Isso tem um custo alto aí nesse... Tem um custo bem alto também. Aí entra essa replicação lógica, ou seja, eu digo, ó, tabela de usuário replica do banco A para o banco B, C, D, E, F, G. Ó, legal, entrou o usuário no banco A, vai para os outros. Agora, tem um delayzinho, pode ter uma lembra lá da consistency, né? Ela pode ficar prejudicada. Tu vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Você vai abrir mão de alguma coisa, com certeza. Né? Então, a replicação ela é uma ideia interessante para você construir aí na tua arquitetura algumas possibilidades. Quando a gente fala em replicação física, aí a gente pode pensar, né? Óbvio, eu faço um espelho desse banco. Não necessariamente a minha réplica tem que ter a mesma característica de hardware do meu master. Pode ter né? Você pode ter uma máquina mais enxuta, né? Sim, tu vai precisar de algo semelhante ali, porque tu vai estar replicando as escritas. A leitura nem sempre, mas a escrita sempre vai vir. E a escrita normalmente é a parte mais custosa do banco. Tu tem que retirar índices, todas... Validar constraint. Isso, exatamente. Então, você vai lá e monta várias réplicas, e aí você pode balancear a carga nessas réplicas. Olha que interessante. Aí você vai gerar um relatório, você tira do teu master, onde a tua aplicação está rodando, e roda contra uma réplica. Você vai de repente levantar estatísticas, roda contra uma réplica. Vai de repente servir uma API de consulta para aplicações que estão fazendo integração. Joga na réplica. Então você alivia a carga na operação da tua aplicação principal. Né? Então isso por si só, tem produtos da Amazon como a Aurora, que a gente falou agora há pouco, né, que fazem exatamente isso. A gente pode fazer uma arquitetura até parecida, usando réplicas, usando um balanceador de carga. Né? Cada tecnologia vai ter ferramentas, né, mais adequadas para esse trabalho. Né? Não vale a pena a gente ficar entrando aqui em detalhes, né, sobre uma ou outra, mas você pode buscar ferramentas nesse sentido. E a gente tem, por fim, a ideia do charging, né, que, como a gente falou, né, charge vem de pedaço. Ou seja, eu boto pedaços dos meus dados em bancos diferentes. Né, que aí eu vou ter realmente uma escalabilidade horizontal, eu vou segmentar esses serviços. Né? Só que você tem que achar uma estratégia muito boa de charging. Né? Por exemplo, do ID 1 a 1 milhão eu boto nessa base, né? De 1 milhão a 2 milhões eu boto na outra, de 2 milhões a 3 milhões, aí eu segmento. Legal, é uma estratégia. Eu já trabalhei em empresas que segmentavam por região do país. Clientes do Nordeste ficam em um banco, clientes do Sudeste ficam em outro banco, do Sul ficam em outro banco, Centro-Oeste, e assim vai. Eu já vi empresas fazerem por cliente. O cliente A fica num banco, B fica no outro, C fica no outro, e aí você vai separando. Então, assim, você tem que achar uma estratégia mais lógica que faça sentido no teu cenário. Agora, também vai ter pró e contra. Por exemplo, fazer charging por cliente, você pode ter... A gente falou agora um pouco disso, né? Você pode ter um cliente com 100 mil usuários, um cliente com 100. Um vai acabar ocupando 100 GB de disco, 200 GB de disco, o outro vai ocupar 150 MB. Então, é uma boa estratégia? Não é uma boa estratégia, né? O charging, ele leva muito dessa lógica para a tua aplicação. A tua aplicação vai ter que começar a chavear isso aí, né? Teu pool de conexões vai ter que conhecer banco pra caramba, né? Para saber acessar o banco A, ora o banco B, ora o banco C. Então, e detalhe, tá? Migrar de um estilo de charge para outro não costuma ser tão simples, né? Uma vez que tu faz charging por tenant, por exemplo, tu vai ter todas as foreign keys, as primary keys, tu vai ter overlap entre elas ali. E como faz pra te fazer esse overlap agora? Uma vez eu desfiz um charge para ir para um banco único. Então o que acontece? Você tem todas as tuas PKs, tem sequence, né? Chave artificial. E aí você tinha, naturalmente, no banco do cliente A você tinha o ID 123, no do B você tinha 123, no do C você tinha 123. Pô, ferrou. Você vai botar isso num banco único, você não consegue dumpear e restaurar no outro, que você vai ter choque de chave. Então, você tem que pegar o dado, reescrever a chave, aplicar algum algoritmo para poder reescrever as chaves estrangeiras. Então, assim, dá trabalho. Então, migrar de um estilo para o outro, por exemplo, você quebrou o dado com uma mentalidade. Agora você tem que desfazer essa quebra e inserir para requebrar de outro jeito. De outra maneira. Então, assim, não é tão simples. Tem produtos, até para Postgre, por exemplo, como o Citus Data, PostgreSQL,
que você tem ferramentas que aí tentam fazer esse charge para você. Ou seja, não é a sua aplicação que faz a conexão em vários, né, em diferentes servidores e distribui isso. Você conecta no nó central e ele, por sua vez, consegue orquestrar, né, essa obtenção do dado em vários lugares. Agora, são ferramentas que você vai ter que configurar, às vezes não são muito baratas, né, mas tem muita possibilidade legal, né, dentro da escalabilidade de banco. Agora, nenhuma delas é tão simples. Então vai nessa linha, né? Tenta tunar o máximo que tu conseguir, tenta fazer o melhor com aquilo que você tem, escrever as melhores queries que você puder, e aí balanceia a carga com réplica, faz charging, eventualmente até nos charges você pode ter réplicas também para balancear a carga. Então tenta seguir uma arquitetura que não te onere muito, né? Tenta não ter aquela arquitetura, aquela gold plating architecture, né? Aquela arquitetura banhada a ouro, assim, que você tenta fazer, uma coisa super complexa, mas você não tem necessidade. Tenta acompanhar, né, a necessidade de crescimento da tua aplicação. Bom, por fim, cuidado com operações, né, no ambiente de produção. Botar aquela aplicação no ar no meio do dia, né? tudo... Tá lá, todos os clientes conectados, aplicação com tráfego alto, e aí você vai lá, faz um deploy, roda uma migration. Roda uma migration que dá full lock numa tabela. Então, quando a empresa começa a crescer muito, você começa a ter que achar janelas. E infelizmente janela de aplicação que tem tráfego é madrugada, né? Não tem jeito. Então você vai ver muita empresa com ops que trabalham de madrugada para rodar, né, scripts em banco, vai fazer um vácuo, vai fazer alguma operação mais... As operações mais pesadas normalmente tem que rodar em janelas maiores. Você chega a ter que baixar o banco para essas operações? Não. Essas operações rodam ao vivo, porém, dependendo da operação, tu tem alguns lock nas tabelas e tu não vai conseguir usar aquela tabela até a operação ser concluída. É engraçado, né? Às vezes até um simples alter table, que você faz um add column e coloca lá um set not num default, alguma coisa, né? Roda isso numa tabela que tem milhões de registros pra você ver. Não, tá maluco, rodar isso durante o dia. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você começa a ter quedas na tua aplicação, você começa a ter indisponibilidade, você começa a ter uma série de problemas derivados, né, de operações de manutenção. Então tentar achar, né, a janela ideal talvez seja a melhor coisa, né? Matheus, considerações finais? Olha, tem uma dica que eu vi numa palestra muito interessante que eu vi uns dias atrás, que o cara falou uma frase que pra mim marcou, assim, que é quando tu for planejar tua aplicação, quando estiver desenhando tua arquitetura, sempre planeja para tu fazer o deploy em 3 máquinas. No mínimo 3 máquinas. Que é aquela coisa que tu falou, manter a aplicação stateless, tu vê como é que vai funcionar o deploy em 3 máquinas separadas, tu não precisa botar em produção a primeira vez com 3 máquinas, mas tu já se planejar para acontecer isso, para tu não ter pegadinhas no futuro. Legal. Então, eu acho que a pessoa tem que ter muita maturidade para fazer esse tipo de trabalho, né? Sempre dar um passo de cada vez, sabe? Já aconteceu muito comigo aí de tentar ter uma ideia, já ia partir para um charging, já ia partir para uma estratégia mais complexa, aí eu só repliquei, poxa, resolveu, sabe? Você ganha tempo, Sim. vai amadurecendo, então vai aos poucos, né? E pensa bem na tua arquitetura, porque quanto mais você manter ela saudável, sob controle, menos problema você vai ter às vezes com, sabe, cai a aplicação, o cliente fica chateado, muitas vezes pede quebra de contrato, tem SLA, às vezes você causa erros nos dados, que você vai ter que corrigir o dado depois. Então, assim, quanto mais você puder manter essa tua arquitetura sob controle, melhor. Bom, vou ficando por aqui, agradeço ao Matheus pela participação. Obrigado, agradeço Mateus. A oportunidade também, muito obrigado, Rodrigo, obrigado, pessoal. Legal, pessoal. Então, vou ficando por aqui, não perca o próximo Bramascast, né? Aí estão os nossos contatos, meus contatos, eu vou deixar os contatos do Matheus também aqui na descrição do vídeo. Então, até a próxima. Tchau! Obrigado.